Thaís, muito obrigado pela fala. Eu convido então o Beto de Jesus a conversar conosco agora. De licença, você pode ficar aqui. Boa tarde para todas e todos. Então, no vídeo eu tratei de pensar os dispositivos utilizados numa sociedade heteronormativa que violam os direitos da comunidade LGBT. Então eu tratei das questões do preconceito e das questões da homofobia. Então, antes de começar a falar com vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas vocês precisam levantar a mão, tá bom? Quem tem preconceito aqui? Levanta a mão, por gentileza. Ok. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Eu estou entendendo, então, que quem não levantou a mão é porque não tem preconceito. Então, eu vou fazer uma pergunta para essas pessoas que não levantaram as mãos. Então, quem não tem preconceito significa que respeita todas as pessoas, não é isso? Quem cabe no seu todos? Quem cabe no seu todos? A gente fala assim, eu respeito todas as pessoas, eu não tenho preconceito. Então eu estou perguntando, quem cabe no seu todos? Todos cabem no seu todos? Não precisa responder, é só para pensar. Todos de fato cabem no seu todos? Não, não cabe. E aí tem uma questão que é super importante. Ou eu toco no preconceito que eu tenho e tento mudar, porque preconceito é um conceito sem o devido aprofundamento daquela situação. É pré-conceito, eu não tenho todas as informações para tomar opinião. Então, vamos tentar pensar nisso. Às vezes é muito fácil falar que tem preconceito é uma coisa muito feia, parece bem feio. Eu fui educado por um pai português. E vocês devem saber que os portugueses têm um grande problema com os nordestinos. Tanto que escutava-se na minha família um ditado que se falava sempre, quando uma coisa era mal feita, falava, isso é uma baianada. Certo? Eu nunca tive problema com isso, mas eu escutei isso a minha vida inteira. Isso é uma baianada, isso é uma baianada, isso é uma baianada. Eu estou indo para a USP, dirigindo meu carro, descendo a Rebouças. Um motoqueiro passou e arrancou meu espelho. Eu coloquei a cabeça para fora e gritei o quê? Baiana. Da onde que veio isso? Estava lá dentro. Estava lá dentro. Eu sou uma pessoa que trabalha com o tema diversidade há mais de 20 anos. Isso me fez buscar dentro de mim uma série de coisas. Então, o preconceito não é uma coisa que a gente nasce com ele. O Cláudio fez uma pergunta. Beto, fala para aí quem é Edson Neres, né? O grupo que eu e o Eduardo fazemos parte. Edson Neres era um rapaz que no dia 2 de fevereiro de 2000, ele estava andando de mãos dadas com um namorado na Praça da República, quando eles encontraram 30 skinheads. Os skinheads mataram ele com chutes e socos, porque ele estava demonstrando simplesmente afeto. Ele estava de mãos dadas. Ele estava mostrando afeto. Ele não estava mostrando nada além disso. Foi uma ação muito rápida. A polícia era um grupo que estava vestido característico, então a polícia naquela mesma noite conseguiu prendê-los. E nós acompanhamos, todo o processo de julgamento. E aí, essas pessoas que mataram o Edson, quem eram elas? Negros, nordestinos, pobres, pessoas que são violadas por esse mesmo sistema e que estavam repetindo uma ação. Isso é um refinamento do sistema. Quando pessoas que são violadas violentam. E isso é uma armadilha montada o tempo inteiro para nós. O tempo inteiro para nós. E aí eu perguntava, eles não nasceram assim? Ninguém nasce com preconceito. Preconceito não é uma coisa que vem herdada geneticamente, como a cor dos nossos olhos, como a nossa estatura, como o jeito do nosso cabelo. Ele é aprendido, ele é cultural, ele é social. A gente aprende na escola, a gente aprende na igreja, a gente aprende na família, a gente aprende em todos esses espaços que a gente convive. O preconceito chega na vida da gente como homeopatia.
Hoje é uma piadinha, amanhã é um riso frouxo, depois a gente não se incomoda com mais aquilo, e quando a gente se vê, a gente está intolerante a uma série de coisas. Muitas vezes, eu gosto de usar essa metáfora. O preconceito é um muro que se coloca entre as pessoas. Então, vamos lá. Estou eu e minha mãe aqui, né? Eu sou gay, todos os gays muitas vezes têm problemas, as lésbicas, as travestis, né? Dessa relação. Por quê? Porque a mãe escuta, os gays vão morrer todos de AIDS, um tijolo. Os gays não são pessoas sérias, outro tijolo. Os gays não têm responsabilidade, outro tijolo. Os gays não gostam de Deus, outro tijolo. Vocês podem me dar outros exemplos que falam em relação aos gays? Os gays são promíscuos, mais um tijolo. É tanto tijolo que vai sendo colocado, e é um tijolo que ela escutou na igreja, é um tijolo que ela viu na televisão, é uma piada que ela viu não sei aonde, é um outro que ela viu lá no grupo que ela frequenta. De repente, entre eu e minha mãe existe um muro, e ela não enxerga mais. E a gente só ama o que a gente conhece. Então, se existe algo que impede de eu conhecer essa pessoa, a outra pessoa, eu começo a estabelecer preconceito também. Então, é necessário desmontar. E aí nós temos ações. Essa ação do vídeo é uma possibilidade para todas as pessoas que trabalham na prefeitura, no atendimento com o público. A gente pode ter aqui na biblioteca, ou nas bibliotecas, ou nos espaços que vocês trabalham, uma atenção especial a como que a gente recebe, como a gente acolhe, como a gente conversa, né, com as pessoas que nos... E aí não é só uma questão para gay e lésbica, eu estou falando isso para tudo. Toda vez que nós nos relacionamos com alguém que é diferente da gente, porque temos que entender uma outra coisa. Não é o outro que é diferente. Todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Então, cada vez que a gente entra em contato com alguém que é diferente da gente, a gente está ganhando. Isso é um plus. Isso não é uma coisa ruim. Se eu trabalho com uma pessoa que é deficiente visual, eu aprendo tanto sobre deficiência, eu começo a entender tanto sobre como a cidade está organizada, o que falta para essa cidade. Se eu trabalho com um cadeirante, é a mesma coisa. Se eu trabalho com uma pessoa negra, se eu trabalho com alguém... Cada vez que eu me relaciono com pessoas diversas, no sentido da diversidade, essa multiplicidade, eu ganho novos óculos para olhar o mundo. Agora, vamos pensar aqui com a gente. Se eu tenho um arsenal de óculos para olhar o mundo, e esse aqui não tem nenhum, eu estou levando vantagem. E estou pensando isso até no ponto de vista profissional, no ponto de vista das relações. Então, viver, conviver, propagar, respeitar a diversidade é algo que só faz bem, não faz mal. Então, quando a gente está aqui, né, nesse trabalho, dizendo para vocês da importância da gente viver numa sociedade inclusiva e começar a tentar desmontar esses dispositivos, é para que a gente possa ser feliz. E a gente veio no mundo somente para ser feliz. E a gente esquece disso, que a gente veio no mundo para ser feliz. Quem já ouviu... Você controla meu tempo, tá, Cláudio? Quem já ouviu falar... Quem não ouviu, levanta que é importante. Quem já ouviu falar na palavra homofobia? Levanta a mão. Então abaixo. Quem nunca ouviu falar na palavra homofobia? Todo mundo já ouviu falar na palavra. Ficou na moda, né? É uma palavra que a gente não gostaria que tivesse na moda, mas ela, né? Todo mundo está sabendo do que se trata. Então, quando a gente combate a homofobia, então se vocês já ouviram falar, vocês têm uma noção do que significa, né? Quando a gente está combatendo a homofobia na escola, vocês acham que a gente está beneficiando única e exclusivamente os alunos LGBTs? Ou a gente está beneficiando toda a comunidade estudantil? Toda a comunidade. Todas? Quem acha que não? Que é só os gays? Então, tem uma questão que é super importante aqui.
quando a gente debate a questão da homofobia na escola, a gente apresenta, além de discutir essa questão dos direitos sexuais, etc, etc, a gente está discutindo também modelos de masculinidade. Não existe só um modelo, quer dizer, na verdade, um prevalece. Qual é o modelo de masculinidade que prevalece? Oi? Machista? Exatamente. Então, vocês já perceberam que tem aquele aluno que não é gay, mas ele não se comporta nesse modelo de masculinidade. Então, assim, ele ajuda a mãe, ele tem um jeito diferente de se relacionar com os colegas. Muitas vezes ele é taxado de viado por conta disso, porque isso não são características de um homem. Não é isso? Então, quando a gente trabalha a homofobia, a gente começa a apresentar outras possibilidades, outros modelos de masculinidade, a gente consegue, de uma certa forma, mexer com a comunidade estudantil. O IPEA fez uma pesquisa sobre a questão da homofobia e chegou à constatação que as escolas que trabalham combate ao racismo e à homofobia, elas têm um rendimento maior quando somado o rendimento de todos os alunos. Essa é uma questão extremamente importante. E aí tem uma coisa que a gente tem que pensar também. Eu sou heterossexual, estou aqui vendo essa bicha falar. O que tudo isso tem a ver comigo? Né? O que isso me interessa? Tem uma questão que é super séria e super importante pensar. Qual é a matriz da violência? Qual é a matriz da homofobia? Então, o que é homofobia? A homofobia é o ódio a gays, a lésbicas. Não é só isso. Para entender esse dispositivo dentro de uma sociedade heteronormativa, a gente tem que entender uma outra coisa. A gente tem que entender as normas de gênero. Vamos pensar um pouquinho em normas de gênero. Beto, você tem 3 minutos. Quem mandou pedir? Pode falar 2 de você? A gente tem que entender as normas de gênero. Então, quando eu penso nas normas de gênero, eu tenho o quê? Aquilo que é da mulher e aquilo que é do homem, estabelecido pela sociedade, certo? Agora, quem foi que estabeleceu o que é do homem e o que é da mulher? Foi em comum acordo? Vamos pensar então só um pouquinho rapidinho. O espaço... a resposta veio rápida, né? O espaço político, o espaço externo, é do homem ou da mulher? O espaço interno, a casa, o cuidado, da mulher. Gente, pode ser que... Gente, pode ser... mas eu trabalho... Não pensa em você, pensa no geral, pensa na sociedade como um todo. De quem que é o afeto? De quem que é o afeto? De quem que é a inteligência? Não... A inteligência é de todos, mas a inteligência, só um pouquinho, a inteligência é de, tá certa, a inteligência é de todos. Agora, nessas normas de gênero, isso é colocado como um campo masculino. Né? Isso é colocado no campo masculino. Então, desconstruir essas normas é algo muito importante. Agora, o que tem as normas de gênero a ver com as questões da homofobia? É super simples fazer essa relação. Quer ver? Então, o companheiro aqui respondeu. E quem fez essas normas foram os homens heterossexuais. E eu vou complementar. Brancos, católicos, sabe assim, tem todo um perfil para isso, né? Agora, você acha que esse mesmo que estabeleceu essas normas, o que ele acha de uma mulher que diz que não quer dormir com uma mulher, com um homem, e quer dormir com uma outra mulher? Ele concorda com isso? Isso vai contra aquilo que ele pensa? Vai? E depende quando? Depende quando ele estiver no meio, né? Vai depender, esse é o sonho de todo brasileiro. Ele tem uma certa liberalidade com as lésbicas, desde que ele esteja no meio. Elas não precisam. Né? Elas não precisam de um heterossexual na cama, elas se dão conta sozinhas. Em relação aos gays, o que pensa então essa mesma pessoa que pensou as normas de gênero em relação a 2 homens se beijando ou pensar que eles convivem juntos como companheiros? Ele concorda com isso? Você quer ver como a coisa é mais complicada? Quando as pessoas falam que elas tomam uma decisão, elas batem o quê? Não precisa falar, só pensa. Elas batem o quê na mesa? Eu fui lá e bati o...
Não foi? Não é isso? Porque é uma sociedade falocrática, baseada no poder do masculino. O homem que toma a decisão é o homem que domina. Aí chega uma pessoa que nasceu, e aqui tem que fazer uma diferença muito, muito, muito grande. Pênis e vagina é órgão sexual, é o sexo. Tá bom? Isso é o sexo, é biológico, é anatomia. Tá? Gênero, ser homem ou ser mulher é outra coisa, é o gênero. E o gênero é uma construção social, cultural. A Simone de Beauvoir falava, não se nasce mulher, torna-se mulher. É uma construção do dia a dia, da mesma forma que se torna homem. Né? A gente tem que ver quais são os modelos que a gente utiliza para fazer uma coisa ou para fazer a outra coisa. Então, deixa eu ver, eu me perdi aqui. Então, quando eu estou pensando nessa questão do gênero, sexo e gênero, então, essa pessoa que estabeleceu essas normas, quando ela fala que ela se depara com alguém que nasceu com um sexo masculino, mas aí ela começa a crescer e ela começa a perceber que não existe uma conformidade em relação à sua anatomia, com o seu sentimento, com o seu pertencimento. Ela se sente desconfortável com o seu corpo, o corpo que ela habita, seja querendo ser um homem ou seja querendo ser uma mulher. E ela, no caso, vamos pensar então de uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, né, com um falo, que você vai lá e bate na mesa, ela fala, eu não quero mais isso. Isso me incomoda. Eu não me vejo. E ela começa a fazer o seu processo de redesignação e ela nega esse falo, porque ela quer construir uma vagina. Porque ela se sente confortável com esse fenótipo, com esse corpo. É renegar aquilo que parece que é o de mais precioso. Para os homens a questão é tão séria que eles brigam por centímetros do tamanho do pau. Para ver como a questão é séria. É desse poder que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Isso se reverte nas suas próprias ações. Então, essas pessoas que pensaram, né? Então, a construção dessas normas de gênero, construídas da forma que está, aquilo que é do homem, aquilo que é da mulher, quando se contrapõe, então, com gays, com lésbicas, com travestis, com pessoas que desarranjam essas normas, que começam a estabelecer outros parâmetros, isso gera violência, isso gera intolerância. E eu defendo que a homofobia é uma violência de gênero, entendendo dessa forma, que o que causa toda essa violência, todo esse estranhamento, são essas pessoas que dizem que a gente quer uma nova ordem, a gente quer uma outra organização. Beto, você tem os 2 minutos da Thaís agora. Tá bom, tem os 2 minutos da Thaís. Então, essa é uma questão extremamente importante para a gente perceber. E como se livrar desses dispositivos? Né? Então, tem 2 caminhos. Né? Um caminho é a lei, e a gente está com um projeto de lei que criminaliza a homofobia parado no Congresso Nacional, no Senado agora, porque a bancada evangélica, e aqui eu tenho todo o respeito às religiões, só que eu sou republicano, e eu exijo aqui o meu direito de republicano. Então, como republicano, eu separo Estado e Igreja. Então, que é uma coisa que a gente deve fazer o tempo inteiro. Estado é uma coisa, a Igreja. Então, no meu poder republicano, né, eu não aceito interferência nem da minha igreja. Eu sou americano, eu não aceito nem da minha igreja. Eu não aceito interferência de qualquer igreja, porque são coisas distintas. Mas nós vivemos hoje no país um estado teocrático, praticamente, né? Nós estamos vivendo uma situação muito complicada agora. A Organização Mundial de Saúde disse, em 1995, que a homossexualidade não é doença. Com base nisso, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia baixou uma resolução dizendo que os psicólogos e psicólogas
não podem curar o que não é doença. Então significa dizer que você não pode curar um homossexual. Você pode ajudá-lo no processo terapêutico a conviver com a sua orientação sexual, mas curá-lo não. Nós estamos vivendo agora um problema super sério no Congresso Nacional, que um deputado de Goiânia entrou com uma ação pedindo que alguns itens, e inclusive esse especificamente dessa resolução, ele caia para que os psicólogos possam continuar curando homossexuais como se nós fôssemos doentes. Aí é uma coisa muito louca, porque assim, é a religião brigando com a ciência, e a gente conhece o que isso já deu com Galilei, a gente conhece como a igreja matou mulheres na Idade Média, queimando, dizendo que eram bruxas, porque elas pensavam. Então assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, e aí a defesa da homofobia significa a defesa de um Estado laico, significa a defesa do Estado republicano, com todo o respeito. E as pessoas muitas vezes não têm esse entendimento. A laicidade do Estado, um Estado ser laico, significa dizer que ele pode professar qualquer religião que as pessoas quiserem. Um Estado que não é laico, como por exemplo, você só pode professar, e lembra aqui a Guatemala. Guatemala, a religião católica é a religião oficial. As outras religiões, elas não são aceitas. Por quê? Existe uma religião oficial. Existe perseguição para quem não é da religião oficial. Então, garantir e lutar como Estado laico significa garantir a liberdade de culto, inclusive para que existam outras e várias diversas possibilidades de você cultuar a sua religião. Esse é um passo. E o outro é a questão da educação, que aí eu deixo para a gente fazer esse debate durante as perguntas. Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço a fala do Beto. Desculpe eu não estar chato aqui.